Tô lendo esse livro do Nelson Rodrigues. Tem uma história aqui, o Divino Delinquente, que ele fala do Almir, que é um jogador do Santos, que substituiu o Pelé. Na época dos anos 50, lá era chamado de Pelé Branco. E aí ele conta aqui na história que o jogador quebrou a perna do outro durante a partida. E aí os jornalistas falaram algumas coisas dele. E que já tinha acontecido algum tempo atrás o outro jogador que tinha quebrado a perna de outro jogador durante a partida. E os mesmos comentaristas que eles falaram do outro caso. E aí é bem interessante ver como era o futebol dos anos 50. E tem outras histórias aqui. Aqui o Pelé Branco, que é onde ele fala desse Almir. Tem uma outra história aqui que eu não sei se está antes ou se está depois. Mas enfim, tem outra história aqui que ele fala que lá em 1950, lá em 1959, quando isso aqui foi publicado, esse livro foi publicado lá, matéria 63, matérias, cadê a frase? Matéria de 58, que o pessoal, que a torcida reclamava da seleção, que a torcida falava que a seleção ia perder, que era o complexo de vira-lata. Que aí ele fala sobre o complexo de vira-lata. É bem interessante ver que, tipo, é o futuro repetindo o passado da música do Cazuza, né? Que a gente vê a questão do 7-1, que depois do 7-1 tudo que aconteceu. Olha o título. Aí não é gordofobia, né? Porque tá falando uma coisa boa, né? Tá falando uma coisa positiva. Mas pode ser uma heresia falar que Jesus era gordo, né? Que ia falar que se Jesus fosse gordo, ele não teria morrido na cruz, porque a cruz não ia aguentar o peso dele. Tipo, esse tipo de coisa. Aí é absurdo, né? Falar esse tipo de coisa. Mas, enfim, aqui é o complexo de vira-lata. Que ele fala daquele 2-1, que o Brasil perdeu a Copa no Maracanã, né? Em 50 ou 58. E aí que por isso a torcida, né, o escrete, olha que a palavra, o escrete, visitante, isso aqui era o time. Era como eles colocavam, uma palavra que eles colocavam para falar time, para colocar. A seleção sempre usava, que tá aqui embaixo, seleção. Mas chamavam de escrete também. É muito interessante as histórias que tem aqui nesse livro. São muito interessantes. E tem uma do Flamengo também, que fala do Flamengo vencer um time lá da Suíça. Fala que o Flamengo fez um absurdo, que a torcida foi lá pro jogo esperando ver o Flamengo levar uma surra, e o Flamengo é que deu uma surra. E aí todo mundo saiu bravo e revoltado. Entre outras histórias muito interessantes. Tem o juiz que levou um tapa na cara e saiu correndo com medo de apanhar mais. E por aí afora, futebol dos anos 50, futebol raiz. É um livro que eu recomendo, vale a pena, você que gosta de futebol. Ou você gosta de humor, que é um livro que acaba sendo um livro de comédia, na verdade. Com as histórias do jeito que ele quer escrito as coisas que ele fala e tal. Então tá aí a dica, paz pra todos, fui.